Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, José Nilton Silva, professor da nossa EBD. Louvamos a Deus pela sua vida. Mais um encontro marcado conosco aqui no nosso Facebook para a nossa escola bíblica online, trazendo mais uma lição para nosso crescimento espiritual, para nossa edificação. E na oportunidade estaremos tratando da quinta lição, que foi estudada domingo passado. Acredito que se você não esteve presente na congregação, tem a oportunidade de ouvir, aprendermos juntos com a pessoa do Espírito Santo sobre esse tema tão importante, que é o verdadeiro pentecostalismo, que está sendo estudado baseado na atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nunca esquecendo que todo o estudo das Escrituras, que toda a apologia bíblica, que toda a defesa da nossa fé e a evolução da nossa vida cristã está fundamentada nessas duas verdades, na palavra ou na doutrina e na pessoa do Espírito Santo, que compreende dispensacionalmente a pessoa também do Pai e do Filho. Nós louvamos a Deus pela sua vida, você professor de escola bíblica, diretor ou superintendente de EBDs, você pastor de forma geral, líderes de departamento, enfim, todas as faixas etárias da Igreja do Senhor têm a oportunidade de passarmos esses minutos aqui juntos aprendendo acerca deste tema tão fundamental, essencial e original, acerca da nossa fé, acerca da obra redentora, da obra salvífica de Jesus Cristo na vida do crente. A saber, o título da nossa quinta lição de hoje é o fruto do Espírito, o eu crucificado. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Compartilhe esse vídeo, convida mais pessoas nessa noite de segunda-feira, primeiro dia do mês de fevereiro. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde e nos livre de todo mal. Desde já desejo, com as minhas orações e conto com as vossas, um momento aqui muito feliz. Pois bem, fruto do Espírito, o eu crucificado. A definição para fruto é uma expressão que na sua etimologia, ou seja, na sua origem e evolução enquanto palavra, significa, no termo original grego, é karpos. Karpos pode significar tanto a ideia de fruto, como dar fruto ou frutificar. Nós estamos tratando aqui como objeto do Espírito, ou seja, princípio de estudo, a expressão ou a realidade do fruto. Fruto, não é frutar, certo? O substantivo aqui é masculino, não é fruta, é fruto. Então, como fruto, este fruto é original, é autêntico, é peculiar. De quem? Do Espírito. E como traduzindo esse fruto, partindo do Espírito, na vida do crente, o autor, ele subscreve esta expressão fruto associada ao produtor do fruto, que é o Espírito Santo. Ele associa aqui, então, o efeito da crucificação do eu, ou da mortificação da natureza humana em seu ego, em sua força e em seu conhecimento. Então, a ideia do tema da lição, fruto do Espírito, o eu crucificado, mostra justamente essa mortificação da carne, que leva o eu, como expressão autêntica humana, certo? Na sua mortificação, na sua crucificação, que é por meio do Espírito Santo, produzindo fruto na vida de cada um de nós. É importante dizer que nessa tradução da palavra fruto, que é karpos, que é a mesma ideia de frutificar, fruto ou dar fruto, isso aqui traz o princípio de geração. Para que o fruto seja gerado, é necessário que haja uma relação de independência entre o tronco e seus ramos.
Para que o fruto seja gerado, é preciso que haja uma relação de interdependência, né? Independência no sentido de originalidade, de autenticidade, né? Se ele está falando de um relacionamento ou de uma relação entre o tronco e os ramos, é preciso entender que tronco é tronco e ramo é ramo. A independência dos dois existe quanto natureza, função, né, e operacionalidade. A operação do tronco é uma, a operação do ramo é outra. De forma que nesse relacionamento gera-se uns valores de interdependência, ou seja, independência interna ou dependência interna. Então, nesse relacionamento entre tronco e ramo, pode-se associar aqui entre o ramo, que é nós, somos nós, e o tronco da árvore, né, que é a base de tudo, que é Jesus. Nesse relacionamento entre os ramos e o tronco, certo? Está essa vida, está essa efusão do Espírito Santo, essa manifestação pessoal do Espírito Santo em nós, produzindo o que nós somos incapazes de produzir, certo? Ou seja, fruto do Espírito. O fruto do Espírito só ele pode produzir. Ninguém mais pode produzir fruto que é peculiar do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode produzir esse fruto, certo? Então, o fruto do Espírito é o que resulta da vida plena da comunhão com Cristo. Nessa comunhão com Cristo, do crente com Cristo, do ramo com o tronco da árvore, é que resulta, certo? É essa produção de fruto, não por nós, mas pelo Espírito, certo? O Espírito no homem produz frutos. E esses frutos, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, que nós vamos estudá-los aqui, ok? Então, em palavra introdutória, o fruto do Espírito, primeiro só é produzido pelo Espírito, tá? O que é peculiar dele, só ele pode produzir. E é para ser produzido na vida de todo aquele que em comunhão está com Cristo, certo? Cuja pessoa do Espírito Santo habita nele, então gera-se esse fruto peculiar do Espírito, que não depende de batismo no Espírito Santo, que não depende, certo, de que eu seja usado em algum dom do próprio Espírito, tá? Porque o fruto do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito, ele está relacionado diretamente, certo, com a salvação, com a manifestação da salvação, e não com experiências, certo, que venham a agregar a vida do crente na salvação, que é o quê? Certo? Que é do batismo do Espírito Santo, dons do Espírito, certo? E obras do Espírito. Essas três evidências peculiares do Espírito são experiências agregadas a uma realidade do Espírito Santo na vida do crente, certo? Que implica, certo, na salvação, certo? Toda a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua, a partir da presença dele como garantia da nossa salvação, certo? Tem como princípio o fruto, a produção de fruto, tá certo? Então, nós queremos abraçar todos vocês que estão chegando, né? Em nome de Jesus, sintam-se bem à vontade para a glória do nome do Senhor, tá? Então, o que o autor coloca aqui como introdução, né, acerca da nossa lição de hoje, tratando do fruto do Espírito, eu crucificado, certo? Ele começa no texto áureo, ele destaca Romanos capítulo 15, versículo 13, e diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, tá? Para que abundeis em esperança pela virtude ou pelo poder do Espírito Santo. A verdade prática que ele destaca é o seguinte: o fruto do Espírito, a palavra fruto aqui tem a mesma conotação de amor produzido pelo principal fruto, que parte de toda a manifestação de todos os outros, que está escrito em Gálatas, né? Então, a mesma ideia do fruto no singular
tem essa conotação de que o fruto do Espírito, certo? Aí parte toda, certo? Uma decorrência de frutos que opera na vida do crente, produzido pelo Espírito Santo. Perceba uma coisa, o fruto do Espírito, só o Espírito produz na vida do crente. Não é o crente que produz mansidão, não é o crente que produz o amor, não é o crente que produz a temperança, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a fé. Não é o crente que produz. Quem produz esses frutos na nossa vida é o Espírito Santo, a partir da comunhão, do relacionamento entre o crente e Jesus. A partir do momento que há essa comunhão entre o homem arrependido, certo? E Cristo, o Salvador, há então a presença do Espírito que vai produzir esses frutos em nós, a fim de que o crente esteja na presença do Senhor, tá? O que sustenta o crente na presença do Senhor não são os dons espirituais, não é o batismo do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, é o que ele gera em nós para a salvação. O batismo do Espírito Santo não é para a salvação, é para o salvo, certo? Os dons do Espírito não é para a salvação, são para o salvo. Agora, o fruto do Espírito é para a salvação. Sem o fruto do Espírito, sem o amor, sem a fé, sem o domínio próprio, sem a temperança, sem a benignidade, que é o bem em prazo longo, sem a longanimidade, que é o ânimo em prazo longo, ou seja, sem desistência. Então, se não houver isto produzido no crente, não tem como o Espírito permanecer, certo, no homem sem gerar esse fruto. Se é fruto dele, certo, então é obra dele. Se é fruto do Espírito, é produção do Espírito. Se é fruto do Espírito, é natureza do Espírito. Então, tanto obra como produção, quanto natureza, se é do Espírito, então só ele é quem pode produzir na vida, e no caso do crente, do salvo em Cristo, certo? Então, dentro de uma introdução, após a conversão, o cristão precisará evidenciar sua nova natureza. Após a conversão, certo? Que se dá pelo reconhecimento de pecado, confissão de pecado, tá? Se dá pela renúncia do pecado, certo? E pela aceitação à salvação. Após esse processo, tá? De conversão, o crente ele precisará evidenciar, isso é algo que já está legitimizado, certo? Ou legitimado na vida de todo aquele que aceita Jesus. Ele irá precisar evidenciar. A expressão evidência é uma vida em procedência, é uma vida em manifestação. Ele precisará viver uma nova natureza. Tais mudanças não devem simplesmente acontecer por simplesmente de sua busca por um caráter perfeito. Antes, por sua entrega plena ao Senhor, que governará a sua vida. Certo? Então, não é o homem que produz a plenitude de um caráter perfeito. É a busca pelo Senhor que no Espírito Santo produz esta vida, certo? Esta evolução, certo? Essa prática de uma nova vivência, cujo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, certo? Não é aquela que vivia, mas vivo-a no Filho de Deus. Tá? Então, essa nova vida, na lição de hoje, estudaremos como isso acontece e nós vamos entender a importância do fruto, certo? E da batalha diária contra as obras da carne, que logicamente se opõem, né, a todo o fruto, certo? Do Espírito. E mostra que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo que se opõe às obras da carne. Gosto dessa definição. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo, que se opõe às obras da carne. Você percebe quanto essencialmente o fruto do Espírito ele é na vida do crente. Sem o fruto do Espírito não há vida salva.
Sem o fruto do Espírito, não há uma conversão, certo? Que prossiga em sua convicção de fé, em sua certeza de aceitação. O Espírito na vida do crente, ele produz esse caráter de Cristo, que é evidenciado pelo fruto que o Espírito produz na nossa vida. Se nós tivéssemos que buscar, se esse fruto tivesse na seleção de busca pelo crente acerca deles, ele seria o principal, o primordial, porque sem ele não tem dons, sem ele o fruto do Espírito não tem batismo do Espírito Santo, sem o fruto do Espírito não tem salvação, certo? O fruto do Espírito é o primeiro nível de decorrência após a manifestação de Cristo em comunhão conosco. É a produção do fruto, certo? Por quê? Porque as obras da carne vão se opor. As obras da carne vão se opor à tua nova vida e à minha nova vida. Então, o Espírito, ele entendendo isso, começa a produzir em nós o que é preciso, ou seja, o caráter de Cristo, ou as características, certo, de Cristo, para que nós venhamos a resistir às obras da carne. O que resiste às obras da carne não é o dom espiritual. O que resiste às obras da carne não é o batismo do Espírito Santo. O que resiste às obras da carne é o fruto do Espírito em nós. Ativo, evidente, operante, sabe? Porque isso marca a presença do próprio Espírito em nós. Não é isso? Então, nós seguimos, certo? Dentro dessa definição etimológica, ou seja, da origem da evolução das palavras, certo? Traduz por isso, frutificar, dar fruto ou produzir fruto. O texto, conforme João 15, versículo 5, diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Presta atenção na expressão, quem permanece em mim e eu nele, disse Jesus. Isso aqui é princípio de comunhão, certo? Esse, no caso, o crente, dá muito fruto. E esse dá do crente acerca do fruto não é o mesmo usado para o Espírito produzindo o fruto. Ou seja, o fruto do Espírito é produzido pela evidência da comunhão do crente com Jesus. Então o Espírito produz o fruto necessário para que essa comunhão seja edificada. A partir da edificação, nós estando em Cristo, Cristo estando em nós, passamos a dar frutos, certo? Com base no fruto que o Espírito Santo produz em nós, que já é com base na comunhão que o crente tem com Jesus. Então a escala de valores, primeiro é a comunhão do crente com Jesus, o Espírito faz morada. Segundo é a produção do fruto do Espírito, o Espírito produz relacionamento. E terceiro é a manifestação do Espírito Santo, fazendo com que o crente dê muito fruto, ok? Com base nos frutos que o Espírito já tem produzido no próprio crente, certo? Então essa é a definição etimológica, ou seja, a origem, raiz da palavra. A definição teológica para fruto, certo? O andar em Espírito é uma condição esperada daquele que nasceu do Espírito, né? O andar no Espírito, certo? É uma condição esperada porque é exigida, é uma condição concordante, é uma condição lógica acerca da comunhão, é que quem anda ou quem nasceu no Espírito, certo? Ou quem quer andar no Espírito, deve também ter nascido dele, certo? Como está escrito, o andar em Espírito é uma condição esperada daquele que nasceu no ou do Espírito. Só anda no Espírito quem nasceu do Espírito, certo? Essas duas expressões, no e do, certo? Primeiro, uma depende da outra. Só pode se andar no Espírito, e no significa segundo o Espírito, de acordo com o Espírito. Nós só podemos andar no Espírito se tivermos nascido do Espírito. Ninguém anda estando morto,
não é? Ninguém anda morto, ninguém anda sem vida. É preciso nascer de novo dele, partindo do Espírito, na produção da salvação, do fruto e da comunhão, certo? Para que então nós passamos a ter vida com Deus e andemos nele, andemos segundo o Espírito, de acordo com o Espírito, certo? Então, essa definição teológica não é um processo simples, esse andar no Espírito, nascer do Espírito, requer consciência, determinação e exercício do principal fruto que é gerado pelo Espírito em nós, que é o amor, que é a piedade. A palavra pio em latim significa santo, certo? Então, piedade é santidade em processo de evolução e constância, certo? Então, a questão da piedade, Paulo diz a Timóteo, todo crente que deseja viver piamente em Cristo, ou seja, santificadamente em Cristo, deve padecer por lutas, ele fala, né? Então, antes, né, essa condição de andar no Espírito requer determinação, consciência e exercício da piedade, conforme Paulo escreve, 1 Timóteo 4,8. É uma troca de vida para a qual é necessário total dedicação, inclui oração, vigilância, aprendizado da palavra de Deus, certo? Comunhão cristã, adoração, certo? E testemunho de vida de um novo crente santificado. O cultivo de uma vida no Espírito requer resignação, requer restrições, certo? Acerca de tudo aquilo que nos separa de Deus. E não é um processo fácil, porém, certo? Como a própria Bíblia nos ensina, é glorioso e é o que se espera de todo salvo, certo? É esta vida de santidade, certo? E não há santidade sem o Espírito produzir o fruto em nós. Não tem como colher do fruto do Espírito, certo? Outra natureza de plantação, de fruto, que não seja para a produção da santidade, da comunhão e do serviço. Santidade, comunhão, serviço, salvação, tá? O Espírito, ele produz o fruto em nós, para que a gente se alimente desse fruto dia a dia, certo? Para que através desse fruto a gente possa plantar em nossas vidas, cultivando as sementes desses frutos, para que ele gerando paz em nós, amor, fé, a gente possa cultivar e plantar em nós e colher novos frutos, porque Jesus disse que este dará muito fruto, certo? Então essa é a definição teológica para a palavra fruto do Espírito, certo? Fruto. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante, manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, no lar, na convivência, com os descrentes, no trabalho, na sociedade, ele explica. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito, certo? Eu torno a trazer a primeira fala no início, que o fruto do Espírito aqui não é uma doutrina para que o crente produza esse fruto. O fruto do Espírito aqui é uma propriedade do Espírito, manifesta pelo próprio Espírito, que produz do crente em comunhão com Jesus, que sem o fruto não tem como ter comunhão com Jesus. E eu estou percebendo na lição que o autor está levando muito a ideia da responsabilidade do crente produzir o fruto, ou seja, produzir o fruto do amor, produzir o fruto da longanimidade, da benignidade, da temperança, do domínio próprio. E a ação do cristão, certo? Na produção desse fruto, certo? Ela não é de propriedade peculiar do crente, ela é propriedade do Espírito. E o que cabe ao crente é ter e manter a relação com Jesus, certo? Quando o crente ele mantém esse relacionamento com Jesus, o Espírito, ele sabe que sem o Espírito produzir esse fruto em nós, e não é produção nossa. Quando Jesus disse,
esse dará fruto, esse fruto que o crente dá com base no relacionamento com Cristo é extraído do fruto que o Espírito produz em nós, a partir da comunhão com Jesus, da fé em Jesus, da aceitação a Jesus e da salvação em Jesus, que é tudo resultado ou resulta na presença de Deus em nós, na presença do Espírito em nós. Então, não pode se admitir alguém que tenha o Espírito Santo em sua vida, certo? E não seja um cultivador do fruto do próprio Espírito, porque o Espírito não vai estar em nós sem produzir esse fruto, certo? Porque é o fruto do Espírito que edifica, que produz, certo? Que constrói, é todo esse terreno para que você e eu tenhamos relacionamento estável, certo? Relacionamento desenvolvedor da comunhão com Cristo, certo? Então, não é uma responsabilidade atribuída ao cristão a ter que produzir fruto que pertence a uma operação do Espírito. Nada que é de operação particular, peculiar e legítima do Espírito de Deus, esta não cabe como atributo, certo? A desenvolver ou a ser desenvolvido pelo homem. Se torna um atributo comunicável. Ou seja, assim como Deus é amor, importa que o crente ame. Mas o crente só será um amante como o Senhor é, se o Espírito produzir no crente essa semente chamada de amor. Tá? Por isso que tem gente amando do jeito que quer, por isso que tem gente perdoando do jeito que bem quer, sem se submeter à produção do fruto do Espírito, que é propriedade dele, produzido na vida do crente, certo? Por isso que o que caracteriza um homem cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Nem é o dom do Espírito, nem é batismo do Espírito Santo, não é língua estranha, não são as obras, certo, do homem. O que caracteriza uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de fruto produzido pelo Espírito Santo, certo? Então, entendamos que o fruto do Espírito é produzido por ele, certo? Na pessoa dele, sobre a vida do crente, para que o crente tenha como estar, desenvolver, né, a sua salvação e assim dar fruto. E assim dar fruto, ok? Certo? Então, sem o fruto do Espírito não há salvação. Sem o fruto do Espírito não há vida. Sem o fruto do Espírito não há produção de frutificação por parte do crente. Certo? Sem o fruto do Espírito não há condição de ser usado nos dons do Espírito. Sem o fruto do Espírito não tem condições de ser batizado do Espírito Santo. Porque tudo parte da origem da presença do Espírito Santo, que é decorrente da salvação de Cristo em nós, produzindo fruto. Produzindo o fruto do Espírito, certo? Então, o que o autor coloca aqui? Aplicação das definições. O fruto do Espírito é especificado nas Escrituras como sendo um só. E este pode ser comparado como, de repente, uma laranja, que é um fruto de vários gomos, certo? A laranja tem os seus gomos, né? Então, na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo apresenta as evidentes marcas daqueles que experimentam um novo nascimento. Aqueles que se deixam dominar pelo Espírito Santo dão fruto, certo? Entende essa expressão, aqueles que se deixam dominar pelo Espírito Santo, certo? Se deixam dominar pelo Espírito Santo, essa expressão se deixar dominar, certo? É uma condição dada pelo texto aqui em apreço, como uma condição para se produzir fruto. E de fato, entende-se esse domínio do Espírito como a produção do Espírito em nós. Quando o Espírito produz o fruto em nós, nós damos frutos por ocasião do fruto que ele produz. Tá certo? Não tente produzir nenhum fruto se o Espírito não produz em você o fruto. Como o Espírito Santo é a segunda manifestação que ele traz a nós. Primeiro é a salvação de Cristo.
segundo é o fruto que ele mesmo produz em nós, para que continuemos, certo? Nessa salvação e de forma abundante, de forma produtora, tá certo? Então, aqueles que deixam dominar um conjunto de virtudes que autenticam a vida daquele que é regenerado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Percebe que o fruto do Espírito é amor. Deste amor, como é que alguém pode produzir amor a ponto de caracterizar o caráter de Cristo, se não for pelo Espírito de Deus produzindo em nós esse amor? Me explica aí, tá? Não tem, não existe, não há capacidade no homem, não há inteligência emocional, não há inteligência espiritual no homem capaz de produzir, certo? Nada sem que o Espírito venha a produzir nele. O Espírito, ele produz em nós para que a gente frutifique sob a produção do Espírito. O Espírito produz em nós o amor, certo? Por isso que o crente, ele tem que entender que se ele não amar, ele não é crente, ele não é um cristão. O Espírito não está nele, porque se o Espírito está em nós, o Espírito, ele produz. E o Espírito não falha na sua produção. O Espírito, ele não erra na sua produção, tá? Então, se ele está em nós, certo? É porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E assim, neste relacionamento, nós damos muito fruto. Por quê? Porque o Espírito que está em nós, ele produz o fruto para que a gente continue, para que a gente tenha condição de frutificar. Nós só temos condições de frutificar se o Espírito produzir fruto em nós. Porque nós não temos outra semente, nós não temos como encontrar a semente deste fruto se não for o Espírito que semine, dissemine e plante em nós. Se o Espírito não semear o fruto dele em nós, não tem como o cristão, não tem como homem nenhum produzir ou frutificar, certo? Sem o fruto do Espírito em nós. E o fruto é o amor. O mesmo amor que Paulo disse, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, ou se eu não amar, no original grego o original grego implica essa expressão de se eu não tiver o fruto do amor em mim, de maneira nenhuma eu vou ser reconhecido nesse meu ato de sacrifício. Se eu não evangelizar com amor, se eu não perdoar com amor, se tudo que se vai fazer é preciso o fruto do Espírito, que ele, Espírito, produz em nós, que é amor. A partir desse amor que o Espírito produz em nós, ele ramifica, ele distribui, certo? A condição do crente frutificar. Mas a produção do fruto é do Espírito. A responsabilidade de frutificar é do crente, mas a produção do fruto é do Espírito. O Espírito produz o fruto no homem, para que o homem frutifique com base no fruto que o Espírito produz, certo? Então, alegria, fruto do Espírito. Por isso que Davi, orando no Salmo 51, Davi, após ser exortado e advertido pelo profeta Natã, ele, na sua oração, ele apela para o Senhor e diz: dá-me a alegria da tua salvação, ou restitui-me a alegria da tua salvação. É claro que, certo? Isso aí é uma expressão que Davi usou, certo? Como um protótipo do que seria usado dentro do termo teológico para fruto do Espírito, alegria. Nenhum crente pode produzir alegria em si mesmo. Alegria espiritual, só o Espírito produz no crente. E é uma alegria tão grande que ela produz paz.
E é uma paz não produzida pela alegria, mas pelo Espírito como fruto, que Paulo chega a dizer que ela excede essa paz todo o entendimento. Então, gente, sem a produção do Espírito Santo em nós, operando, produzindo fruto, certo? Que é o amor, e discorre dele alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, certo? Domínio próprio. Como é que uma natureza carnal, como é que uma natureza pecadora, como é que uma natureza destituída como é a minha e a sua, tem condições de produzir algo espiritual? Que não seja para a sua decadência, que não seja para a sua autodestruição. Se não for o Espírito produzindo o bem em nós, se não for o Espírito produzindo em nós as condições necessárias para que a gente dê fruto, de maneira nenhuma nós vamos frutificar. Então louvado seja Deus, porque o fruto do Espírito, certo? Ele é aquilo que é essencial para que o crente ele permaneça na presença de Deus, frutificando, produzindo fruto, conforme Romanos 12:11, né? Para que esse crente continue na presença de Deus, certo? Zeloso, fervoroso e serviente a Jesus. Conforme 1 Coríntios 15:58, para que ele continue firme, constante e sempre abundante. Precisa que o Espírito produza fruto em nós, certo? Então, a gente entende aqui que o fruto do Espírito, com base no que nós estamos tratando, na vida do crente, o crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito Santo. Não existe crente em Jesus que desaprove a doutrina do Espírito Santo. Não existe um crente autêntico em Jesus, provador da salvação, sem que nele venha a ter a presença do Espírito Santo. Porque é ela, certo? A presença do Espírito Santo e a nossa doutrina sobre, certo? Esse pentecostalismo que veio a existir no meio religioso, né? Porque eu já disse isso, certo? A Bíblia não traz tipo de doutrina pentecostal, tá? Se eu quero crer na evidência dos dons, no uso das línguas estranhas como um sinal de revestimento de poder do Espírito para a edificação do crente e o serviço cristão. Se eu quero crer nisso, certo? Eu poderia dar biblicamente, teologicamente, certo? Outra nomenclatura como um crente cheio, como um crente que agora provador da salvação, certo? Tem essa manifestação sobre ele. Agora, taxar ou pegar esse termo e aplicá-lo como termo doutrinário teológico para ser usado para identificar o crente cheio do Espírito, o crente em Jesus, ou seja, o pentecostal, isso aqui não é uma doutrina bíblica. Isso aqui não traz o princípio bíblico. Você não vê Paulo orientando, disciplinando, doutrinando o povo a ser pentecostal. Ele ora pela igreja em Éfeso dizendo: eu oro para que vocês sejam plenos do conhecimento de Cristo, para que vocês sejam cheios de Cristo. Ele olha para Timóteo e diz: não despreze o dom que há em ti, que pela imposição de mãos te foi concedido. Tá? Ele olha para a igreja em Corinto e diz: de forma que nenhum dom vos falta. Então ele alega a manifestação dos dons, ele alega a manifestação dos dons de operação, de poder e os dons ministeriais. Certo? Ele traz toda essa realidade. No momento, Paulo faz menção, certo, de um Pentecoste ou de um não Pentecoste. Certo? Na narrativa de Lucas, ele diz que num tal dia de Pentecoste aconteceu o advento do Espírito, a manifestação missiológica da igreja em sua origem, certo? E a realidade da salvação de Cristo sobre aqueles que ali estavam, certo? Mas, para que satisfaçamos esta linguagem de crença, a gente defende de forma apologética, de forma veemente, certo? A ideia de que essas verdades existem, né, na vida do crente, para serem buscadas quanto experiência, quanto edificação da vida cristã para o serviço cristão, mas para a salvação do crente, para a estabilidade do crente, é o fruto do Espírito, na salvação em Jesus, que garante a nossa vida com Cristo, que garante a promessa de vida eterna. Paulo disse
eu não julgo ter alcançado ainda a vida eterna. Ainda estou aqui. Mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, para alcançar aquilo para o que também fui alcançado, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, traduzido por ele como vida eterna. É o fruto do Espírito, meu irmão. Tá? Conheço você como crente, você me conhece como crente, se você olhar e ver, há nele fruto produzido pelo Espírito. Se tem fruto produzido pelo Espírito, é sinal de que o Espírito está nele, ele está em Jesus, Jesus nele, a palavra de Jesus nele e ele nela, e este dá por automaticamente ação procedente ou frutos produzidos, que a Bíblia chama de frutificação. Ninguém frutifica em obra, ninguém frutifica em palavras, ninguém frutifica na vida se não for pelo fruto produzido pelo Espírito nas nossas vidas. Ok? Então, quando a gente vê e vai discorrendo aqui na lição, certo? O fruto no singular, né? Ou seja, o fruto. Certo? Isso aqui, ele traz a ideia o seguinte: alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, aqui obras é no plural, obras, né? No singular, com o fruto do Espírito no singular. Para a ação do Espírito, ele coloca no singular, o fruto, artigo definido no singular, o fruto. Para as obras da carne, ele usa o artigo feminino no plural, definido, as, é múltipla. Tá? E aí, no singular, quando era de se esperar frutos, alguns teólogos até questionam isso aqui, por que não frutos do Espírito, certo? E obras da carne? Mas se usa o fruto no singular, em contraposição a obras no plural. Então, o missionário Ulrich Bester, né, que vocês conhecem, os assembleanos conhecem bem, né, sobre a história, inclusive precursor da fundação Ulrich Bester, que hoje né, com base na nossa Rádio Nordeste, ele diz, né, como trata aqui, explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos, né? De repente tira um pedaço, quando corta, quando esse fruto chamado amor, ele é fracionado, desse amor produz alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, certo? Tudo parte do amor, porque é o fruto que o Espírito veio produzir no crente e é o único fruto, é a única operação que vai expressar a identidade do homem salvo. Jesus disse isso: quando vocês amarem uns aos outros, certo? Como eu vos amei, então o mundo vai acreditar que o Pai me enviou. Então, o que vai expressar que Jesus veio para o mundo não é a forma de milagre, não é a operação de sinais, mas é a prática do amor como fruto produzido pelo Espírito em nós. Daí então, quando o Espírito produz esse fruto chamado amor em nós, logo começar de forma alegre, pacífica, mansa, dominadora de si próprio, pela ocasião da presença do Espírito Santo, vamos agir com fidelidade, certo? Tudo por conta do fruto que o Espírito produziu, que se chama o amor de Deus em nós, certo? O amor de Cristo por nós em seu sacrifício, o amor de Deus em nós em sua doação, certo? Da salvação, de sua eleição, predestinação e chamamento para a vida eterna, certo? Tudo isso parte da produção do Espírito em nós. Ou seja, se Deus não produzir, nós não temos como servir. Nós não temos como permanecer. Certo? Então, louvado seja Deus por isso. Então, o autor coloca, o fruto aparece logo em seguida, é o amor. Caridade, na versão de Almeida Corrigida, diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são um reflexo do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão e temperança.
certo? Há um teólogo, né, escritor, que diz que o fruto do Espírito, de 9 modalidades do fruto, né, chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Seria, certo? O que é uma modalidade? Modalidade, certo? É um tipo de módulo ou de modo extraído de um modo central, de uma prática original, tá? Modalidade esportiva, vários tipos de esporte, certo? Modalidade de doutrina, vários tipos de doutrina, mas que parte de um só. Então, há quem traduza esses 9 frutos como modalidades do amor, né? Vamos tratar assim. Então, gente, certo? O que a gente entende aqui sobre essa situação aqui de andar no Espírito? Conforme a gente viu, ser guiado no Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos da carne, ou carnais. Andar no Espírito é isso, né? É ser supremo, é ser soberano, é ser superior em suas práticas sobre os desejos carnais que há em nós mesmos. E isso só será possível com o Espírito Santo produzindo o seu fruto em nós, tá? Só será possível com isto. Senão, nós não temos como vencer a carne, nós não teremos como vencer o pecado, nós não teremos como vencer o inimigo, se não for pela produção do Espírito em nossas vidas, certo? Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade, certo? O apóstolo Paulo usa esses termos similares para se referir a esse estilo de vida do crente, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui está 4 aspectos da conduta cristã, que está ligado, que está associado ao Espírito Santo. Se não for nascido do Espírito, e se não estivermos andando no Espírito, essas 4 identificações aqui, aspectuais, esses 4 aspectos aqui não existirá em nós. O que está escrito aqui? Certo? Para que possamos andar dignamente diante do Senhor só por meio do Espírito. Segundo, para que possamos agradar ao Senhor em tudo só por meio do Espírito produzindo em nós. Para que, terceiro, possamos frutificar em toda boa obra que façamos, é preciso o fruto do Espírito em nós. E quarto, para que possamos crescer no conhecimento de Deus, é só por meio do fruto do Espírito produzido em nós, certo? Tem gente tão alucinado por busca dos dons e do batismo no Espírito Santo, que deixa de se policiar, que deixa de se examinar para ver se na terra do seu coração há fruto do Espírito nela, certo? Se não tiver fruto do Espírito em nós, não temos como andar dignamente diante do Senhor, não temos como agradar ao Senhor em tudo, não temos como frutificar em nenhuma obra e não temos como crescer, certo? Na presença do Senhor. São as 4 definições aqui que ele vai usar em Colossenses capítulo 1, versículo 10, certo? Andar é agradar a Deus, certo? Andai como filhos da luz, conforme Efésios 5:8, certo? Andai nele, conforme Colossenses 2:6. Andar agradando em tudo, andar como filho da luz e andar, certo? Nele, no Espírito, certo? E o apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Então, esse andar aqui, que é se posicionar, certo, diante de Deus, que é conduzir-se por Deus e pela sua presença, só por meio do Espírito Santo. Só por meio da produção do fruto do Espírito em nós, tá certo? Então, que o Espírito continue, né, em sua obra maravilhosa, produzindo em nós, certo? E esse ato produtor do Espírito Santo, ele se dá em 3 tempos. É igual à salvação, né? Ele produziu em nós quando habita no crente, e ele habita.
ele continua produzindo, porque continua habitando, porque é ele é o mantenedor do fruto, ele é o operador do fruto, certo? Para quê? Para que nós, como servos dele, possamos ser instruídos, preparados para toda boa obra a partir do fruto que ele produz, certo? É Cristo, autor e consumador da nossa fé, certo? Então é por meio dessa origem que nós discorremos na produção do fruto, tá certo? Então, a gente entende aqui nessa linguagem a diferença no tópico 2, a diferença em relação entre fruto e os dons do Espírito, certo? Vamos tratar aqui primeiro, antes de falar da diferença, acerca de obras da carne e o fruto do Espírito. A obra da carne e o fruto do Espírito, certo? Andar na carne e o andar no Espírito. Paulo adverte aos crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, é uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Paulo disse isso, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É preciso estar no Espírito. E só está no Espírito se for nascido do Espírito. Então é impossível alguém nascer do Espírito e não ande no Espírito. Certo? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? É lógico que a nossa natureza frágil e fraca, certo? Requer um processo contínuo do Espírito sobre nós. Por isso que, uma vez nascido do Espírito, o crente vai andar no Espírito, certo? Andar nele, certo? Se conduzir nele. É aí que os que estão nele, certo? Agradam a Deus, certo? E os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. E se está na carne, não nasceu do Espírito, certo? Uma coisa é nós fracassarmos em algum ato. Isso não identifica que nós não estamos nascidos do Espírito, ou não fomos. Agora, se nós, certo, somos dominados pela obra carnal, pela natureza dominadora do pecado, produzida pela ação de Satanás, então significa que nós não temos nascido do Espírito e tampouco nós estamos andando no Espírito. Tá certo? Então, Paulo foi muito enfático ao afirmar: andai em Espírito. E Espírito aqui é o Espírito Santo. Andai em. Andar em Espírito, certo? Em é a mesma ideia de no, em e no, certo? Certo? Eu estou em casa, ou eu estou na casa. Tem a mesma expressão de que estou dentro, de que eu estou presente, certo? Então, andai em Espírito foi uma orientação de Paulo, Gálatas 5,16. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade e de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Eu não gosto muito dessa expressão, o Espírito Santo nos ajuda, porque essa ideia de ajudar, certo? Emprega muita autoridade, emprega muita autonomia ao homem nesse processo de andar em santidade, de andar espiritualmente, de andar segundo a vontade de Deus, certo? E mostra uma ideia de paralelismo, né? Mostra extremos iguais. E nunca nós vamos estar em igualdade com o Espírito Santo. Nós nunca estaremos em extremo igual ao Espírito Santo, certo? Portanto, a expressão de ajudar do Espírito é, certo? O Espírito é quem nos suporta, certo? A andarmos ao seu lado, certo? O Espírito é quem nos suporta a frutificar com base no fruto que ele produz em nós, com base na salvação que ele produz em nós, certo? A fim de nos conduzir até o grande dia de Cristo, tá? Então, essa ideia aqui, como o autor coloca, né? Que é o Espírito, conforme Paulo diz, certo? Nos ajuda a viver em santidade de maneira que o nome do Senhor seja exaltado, andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza, tá? Adâmica, né?
e leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos crentes, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne, conforme 1 Coríntios 3,3, né? Se deixando dominar pelas obras da carne, certo? Eu vos pergunto, qual é mais poderoso? O fruto do Espírito produzido por ele ou as obras da carne produzido pelo diabo? Somos um terreno que o Espírito produz sua obra e o diabo tenta produzir as obras dele, chamado de obras da carne, ou seja, obras oriundas do pecado, pecado tendo como um pai, certo? O próprio diabo, né? E o diabo agora produzindo as obras da carne em nós, ocasionado pela natureza fragilizada da corrupção generalizada do homem. O Espírito agora vem e produz o seu fruto em nós. É aí que entra em questão de embate essa ideia de que quem produz o fruto do Espírito é o homem, e isso não é. O fruto do Espírito, quem produz é o Espírito, certo? Porque nunca, jamais, as obras da carne iam ser vencidas por obra nenhuma da própria carne que sou eu. Nunca eu vou ter condições de produzir um tipo de obra, certo? Capaz de vencer as obras tão poderosas chamadas de obra da carne. Se o Espírito não produzir a seu fruto em mim, eu não tenho como me alimentar desse fruto, que me torne forte, capaz de eu vencer as obras que o diabo, que o pecado, que a minha natureza produz em mim. Só pelo fruto do Espírito. Dom do Espírito não expulsa a obra da carne de nós. Batismo do Espírito Santo não expulsa as obras da carne de nós. O que expulsa as obras da carne da nossa vida é fruto que o Espírito produz. Este fruto, vivido pelo homem, ele expulsa as obras da carne, tá? Se é o orgulho da natureza humana, este amor, ele produz domínio próprio. Ele expulsa a obra da carne. Se é a tristeza, da angústia, do quebrantamento maligno que o pecado produz, esse fruto produz alegria e a gente expulsa essa obra da carne. Se é aquele ímpeto, certo? De soberba, de arrogância, que o homem se impõe e se estriba no seu entendimento, o Espírito no seu fruto produz mansidão, certo? E expulsa essa obra da carne. Se é o desequilíbrio espiritual, emocional, psicológico produzido pela obra da carne, o Espírito ele vem e produz domínio próprio, certo? Então, se não for pela obra do Espírito que este produz, certo? Nós não temos como vencer as obras tão poderosas da carne que vem sobre nós e que está listada lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, né? Certo? Então, essas obras da carne, um contraste no viver do Espírito. As obras da carne é um contraste entre o modo de vida do crente, cheio do Espírito, e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa. Então não dá para ser controlado pelas duas coisas, né? Não dá para ser controlado pelo fruto poderoso do Espírito em nós, as obras do Espírito, e ao mesmo tempo ser dominado pelas obras da carne, né? Então, Paulo chega a dizer, certo, que essa expressão grega para carne, ou seja, sarx, que é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, né? A qual continua no cristão após sua conversão, sendo seu inimigo mortal, né? Essa natureza chamada sarx em língua grega, o Senhor não extrai, mas o fruto do Espírito nos faz dominá-la. O fruto do Espírito nos faz contê-la, né? Para fim de que nós não sejamos dominados por ela. Então, aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus, diz Gálatas 5:21. Por isso que o fruto do Espírito produzido em nós nos dá essa condição de vencer as obras da carne. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada, certo? Numa guerra espiritual contínua, certo? E Paulo diz, certo? Ele diz que essas obras da carne, elas são manifestas. O que é algo manifesto? É algo que está patente, esclarecido, está evidente, está em operação em sua realidade. E ele diz que a palavra traduzida aqui, certo? Por conhecida significa
claro e manifesto, ou seja, as obras da carne são conhecidas, certo? E aí ele diz, certo? A carne propriamente dita, ou seja, a natureza pecaminosa, é secreta e invisível, mas as suas obras, as palavras e atos pelos quais se manifesta são públicos e evidentes, tá? A natureza é invisível, mas as obras é clara, certo? As obras, as palavras, os atos, certo? E, como está escrito aqui, as obras, as palavras e os atos pelos quais essa natureza secreta se manifesta, ela é visível, ela é clara, certo? E aí ele diz, a natureza pecaminosa, né? Aí ele vem tratando, dizendo assim, por mais que alguém tente negar a pecaminosidade do homem, as obras da carne é clara e evidencia a sua existência. Há várias listas de pecados semelhantes ao que o apóstolo referencia em Gálatas capítulo 5, né? As obras da carne, certo? Então, gente, a diferença entre a relação entre o fruto do Espírito e os dons do próprio Espírito, né? Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma pessoa, numa mesma fonte, que é o Espírito Santo, certo? O mesmo Espírito que produz o fruto é o mesmo Espírito que produz ou conduz o homem no uso de seus dons espirituais, tá? É o mesmo. E ambos glorificam a Cristo. Tanto a obra, tanto o fruto do Espírito glorifica a Cristo, porque é o Espírito quem produz, quanto os dons do Espírito glorificam a Cristo na vida do homem, porque é o Espírito que produz. Nada vai glorificar Deus se não for produzido pelo Espírito de Deus. Nada vai glorificar Deus se não for produzido pelo Espírito de Deus. Porque o que é produzido pelo Espírito de Deus em nós nos dá capacidade, certo? Nos dá condição de exercer, de executar, frutificar, né? A fim de que Deus nos reconheça como as obras que eu estou realizando, elas caracterizam o caráter de Cristo em mim, que é o fruto do Espírito produzido em nós. Você compreende? Então, o amor, por exemplo, não é um dom, exatamente. O autor ele faz referência certa, mas se trata de coisas distintas, né? De dom como fruto. Por exemplo, o amor é um fruto do Espírito, não é um dom do Espírito. O amor é fruto do Espírito. O Espírito, ele não... Qual é a diferença de manifestação? O dom, ele é uma operação soberana de Deus, certo? Para o serviço cristão. O fruto é uma operação do Espírito de Deus para a edificação cristã na sua comunhão, certo? Então uma coisa é diferente de outra. O amor não é um dom que Deus usa aqui e depois não usa ali. O amor é um fruto, e um fruto que o Espírito produz e está produzido, tá? O amor é um fruto que o Espírito produz e não tem obra da carne que vá resistir a esse fruto, entendeu? Certo? Não é dom que Deus use e daqui a pouco não usa mais aquele crente naquele dom, entendeu? A diferença, o que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem, que é o Espírito Santo, é a fonte, é a mesma. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. O amor é superior aos dons. Ele mesmo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha poder para tal, se eu não tiver o amor, nada me serve. Então eu vos pergunto, o que é essencial na vida do crente? O que é primordial na vida do crente? Fruto ou os dons? É lógico que é o fruto. Paulo está dizendo aqui que o amor supera os dons. Se você ler 1 Coríntios 13, o amor como fruto do Espírito, ele supera os dons, ele supera a natureza humana, ele supera a pecaminosidade humana, ele vai superar, certo?
a obra, certo, do mérito humano, o amor como fruto, ele é supremo a tudo isso. Paulo disse, eu posso até produzir, mas se não tiver amor, não vale. Ele disse, eu posso, certo? Eu falo, eu faço, algo assim, assim, mas se o fruto do amor não tiver produzido em mim, de nada vai me resultar em glorificação a Cristo, certo? Então, que o fruto produza, ainda que você não fale em línguas estranhas, mesmo que você não seja batizado no Espírito Santo, mas se tu tiver amor, se tu tiver o Espírito Santo, é a característica do caráter de Cristo que vai evidenciar os seus atributos de comunicação, que se Deus é amor, a gente também vai amar porque Deus está em nós. E se Deus está em nós, ele não está inoperante. Se o Espírito habita em nós, ele não está inerte. Se o Espírito habita em nós, ele não está estático. Ele está produzindo. Ele está operando. E a cada dia ele está, certo? Enfatizando a expressão do seu fruto, que é o amor, que dele procede, certo? O que nós precisamos para vencer as obras da carne, para vencer a natureza carnal, para vencer as obras do diabo e para servir em glorificação a Cristo, certo? Então, Paulo chega a dizer aqui, por essa razão o amor encabeça a lista de Gálatas 5:22. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Os dons sem o amor não são nada. Tu percebe, certo? Um homem que foi provador dos poderes vindouros, da glória celestial, um homem que foi usado em dom dos 24 dons que você imaginar, você analisa a vida do apóstolo Paulo, certo? Nos seus quase 20 anos de ministério, tu analisa, certo? Muito bem, antes dos 20, tu analisa isso, desde a sua conversão até o seu ministério final, tu analisa como este homem foi usado nos dons, a ponto dele escrever uma carta e dizer, mas se eu não tiver amor, de nada vai me valer. É como um sino que retine, que não tem essência, que não tem valor nenhum. E ele chega a dizer, certo? Que o amor, ele é superior aos dons. E sem o amor, os dons não são nada. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 3. São passageiros, certo? Os dons são passageiros, mas o amor, como fruto do Espírito, ele é permanente na tua vida. Ele é permanente na minha vida. De forma que, por ocasião desse amor existir, o Senhor, ele distribui os seus dons, ele opera as suas obras, certo? E ele manifesta a sua glória em nós, crentes, por conta do amor como fruto produzido pelo Espírito. Agora me diga, onde é que esse amor é produzido pelo crente? Se esse amor é superior aos dons do Espírito, onde é que esse amor é o crente que produz? Se o amor é maior, é superior aos dons do Espírito, onde é que o homem tem condições de produzir algo que seja maior do que o que o Espírito Santo tem a condição de produzir? Não existe, gente. Certo? Tem gente supervalorizando a identidade do crente, como o crente tendo poder para produzir o que só o Espírito Santo pode produzir na minha e na sua vida. O crente tem que se submeter e entender que se o Espírito não produzir na vida dele, ele não pode vencer a carne, ele não pode vencer o mundo, ele não pode vencer o diabo, ele não vence, certo? Ele não supera, porque quem está em nós é maior do que o que está no mundo, certo? É o que está em nós que produz o que nós precisamos para vencermos todas as obras que tentam nos afastar de Deus, nos afastar de Jesus, né? Glória a Deus por isso, tá certo? Vamos seguindo para a gente terminar. A gente já entendeu que o dom, que o amor, certo? É fruto, não é dom.
Dom é passageiro, o fruto não. Por isso que a Bíblia não nos ensina a produzir dons. A Bíblia nos ensina a produzir frutos, a dar frutos. Porque dons nós não temos condições de produzir. Agora, frutos, por meio do fruto do Espírito, aí nós vamos ter condições de frutificar. E essa frutificação nos dá a condição, a autoridade de vencermos todas as sementes malignas chamadas de obras da carne. Certo? Os dons na igreja, convém relembrar que os dons são importantes, lógico. Sem a operação dos dons, não tem como se fazer a obra do Senhor. Certo? Mas sem a operação dos dons, com a realidade do fruto, tu és salvo em Cristo Jesus. Tá certo? O Espírito produz ou distribui os seus dons para serviço e opera o fruto para a comunhão. Viu? O Espírito, ele distribui os seus dons para o crente estar habilitado, legitimado e legalizado para servir. Certo? Agora, o fruto do Espírito, amor, que é mansidão, paz, longanimidade, fidelidade, ele produz para o crente permanecer em comunhão com Deus. Você pode não ser usado em dom de revelação, de profecia, você pode não ter dom ministerial nenhum, nem para pastor, nem para mestre, nem para doutor, ou conforme ele deu uns para mestres, doutores, pastores, você pode não ser nada disso, mas o fruto do Espírito, você como cristão, você tem produzido em você. Você tem ele produzido em você. Esse fruto é que nos leva a estar até aqui na presença do Senhor. É o fruto do Espírito. Certo? Então, vamos encaminhando aqui, para a gente ir encerrando. A vida controlada pelo Espírito é uma vida frutífera. Certo? Porque quando o crente não se submete ao Espírito, cede aos desejos da natureza pecaminosa. Mas, certo? Esse crente dominado pelo Espírito Santo, ele vence os desejos da carne e vive uma vida de frutificação ou uma vida frutífera. Ou seja, uma vida que nele tem a produção de frutos e é uma vida que a partir dele há manifestação desses frutos. Certo? Frutificar é manifestar o fruto que já é produzido em nós pelo Espírito Santo. E aí a gente manifesta esse fruto e aí usa-se o termo de frutificar. Ok? Então, os que cometem tais coisas, como diz a Bíblia Sagrada aqui, não herdam o reino de Deus, porque está escrito, né, que da mesma maneira acontece, certo, ao ímpio. Desde que o Espírito Santo dirija e influencie o crente, o fruto se manifestará naturalmente nele. Opa, peraí. Então vamos aqui, né? Se a explicação é que o crente andando no Espírito, o fruto manifesta-se naturalmente nele, implica mais uma vez em dizer que quem produz o fruto do Espírito não é o crente, quem produz é o Espírito no crente. Porque o crente estando em Jesus, em salvação, o fruto do Espírito manifesta-se naturalmente nele. O que é algo natural? O que é algo, onde é que fruto, onde é que algo espiritual partindo de Deus é natural do homem? Me diz. Aonde é que nós, na nossa natureza corrupta, temos algo natural de Deus? Onde? Se Deus não nos eleger, não nos chamar, não nos convocar para si, certo? Se Deus não empregar em nós o seu Espírito, se o Espírito não estiver em nós, produzindo em nós, certo? Naturalmente, sem a deliberação do homem, sem a outorga do homem, não, permita que o Espírito vai produzir em mim o fruto dele, se eu permitir que ele produza, certo? Se eu deixar que ele produza, certo? Quando o homem é salvo em Jesus e o Espírito ele habita no homem, o homem passa a ser dominado pelo Espírito de Deus. Por isso a expressão ande no Espírito. Porque você é nascido
do Espírito. E quem é nascido do Espírito anda no Espírito. E o fruto do Espírito se manifesta naturalmente. Naturalmente, sabe? Sem ciência humana, sem nenhuma palavra de convencimento humano, porque quem produz é o Espírito Santo, certo? Então, o Espírito se opõe à carne, o legalismo, né? O que levou o apóstolo Paulo a tratar desse assunto das igrejas, o abuso da liberdade cristã, o legalismo de outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Falta de amor entre o crente é falta de Deus, meu filho. Falta de amor entre os cristãos é falta do fruto do Espírito na vida dele. Tá? É simples isso. Porque se o Espírito produz o fruto do amor, cabe a mim, certo? Não desenvolver o fruto, mas frutificar, ou seja, manifestá-lo. E como é que eu vou manifestar uma coisa que não existe? Então, se eu não estou conseguindo amar, então é porque o fruto não existe em mim. Porque se o fruto do Espírito existir em mim, então tu vai amar. Tu vai amar o pecador, tu vai amar, no sentido de buscá-lo para Jesus, né? Levar a palavra, a boa semente, certo? Não vai ter ira nem contenda entre os irmãos, porque o fruto do Espírito que está em você é amor. E vai te levar naturalmente a manifestar esse amor. Certo? É uma coisa assim que a gente compreende, né? Certo? Então, a carne e o Espírito, a palavra, né, que a gente está tratando aqui para carne, significa... tem muito significado na Bíblia Sagrada, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar a fraqueza física do ser humano, o pecado, desejos pecaminosos, certo? O contexto determina o significado dela, certo? Então, a gente entende por essas razões aqui que a oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. As suas operações, né? Se eu sou de Cristo, você é de Cristo, a carne não nos domina. Vai nos influenciar? Vai. Vai nos afrontar? Vai. Mas não vai dominar. Porque o fruto do Espírito que está em você e em mim, ele supera os dons espirituais e supera as obras da carne. Tá? Supera o poder do sistema mundano pecaminoso e supera a fragilidade pecaminosa do ser humano, certo? Então, glória a Deus pelo fruto do Espírito em nós. A conclusão, certo? A gente entende o quê? Certo? O que é que uma vida no Espírito produz? Uma vida com o amor como fruto do Espírito, que traz a fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz. Primeiro, uma vida frutífera, ou uma vida de manifestação de frutos, certo? Segundo, uma vida com maturidade e equilíbrio. Se há o fruto do Espírito em nós, esse fruto vai produzir uma vida de maturidade e uma vida de equilíbrio. A palavra de Deus afirma que o crente, ele é recompensado ao dar toda a liberdade ao Espírito Santo para produzir em seu interior, certo? O Espírito é quem produz no nosso interior, certo? Esse dá liberdade para o Espírito produzir, você não entende aí como autonomia sobre a soberania de Deus. Porque se Deus quiser, Ele faz sem o homem quiser, sem o homem querer. Certo? Então esse dá liberdade para o Espírito atuar, tá? É literalmente aqui em reconhecer a autoridade do Espírito em disposição para viver nele. Certo? Então, o que é que o Espírito Santo, o que é que o fruto produz mais? Uma vida com dons espirituais junto ao fruto do Espírito. Certo? Este fruto do Espírito, ele permite o crente, certo, a viver uma vida frutífera, a ter uma vida de maturidade e equilíbrio e a viver uma vida, certo, com a associação dos dons ligada ao fruto. Se eu tenho o fruto do Espírito em mim, eu crucifiquei o meu eu, não mando mais em mim, não ando mais eu, disse Paulo, não vivo mais eu, certo? Mas é Cristo que vive em mim, porque o fruto do Espírito
foi produzido, enraizado, certo? Como um testemunho cristão, certo? O fruto do Espírito aparece em nós, ele surge em nós, não produzido por nós, não intencionado por nós, certo? Não desejado por nós, porque até o fruto do Espírito produzido em nós não é um desejo da nossa carne. A nossa carne deseja o que é contrário, a nossa natureza deseja o que é oposto, mas o Espírito Santo decidiu nos salvar. Ele escolheu nos salvar e produzir em nós o fruto de sua natureza, o fruto de seu aspecto, o fruto do seu caráter, certo? E esse fruto nos trouxe resultado. Qual foi? A presença do Espírito na vida do crente. Segundo, a pessoa do Espírito Santo identificada em seu fruto em nós, certo? Então, o fruto tanto traz a presença do Espírito, como identifica a pessoa do Espírito em suas características em nossas vidas, fazendo com que a gente manifeste esse fruto e tenha condições de vencer as obras da carne, certo? Conclusão, para a gente terminar, certo? O autor coloca aqui como conclusão, no final, cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva, ou seja, uma análise, certo? Retrospectiva é uma expectativa voltada para o passado, em seus fatos. Introspectiva é uma expectação ou expectativa voltada para dentro de algo, no caso, dentro de nós mesmos. Por isso Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Então cada crente deve fazer uma introspectiva para verificar as suas inclinações, se elas são carnais ou se são espirituais, né? Deixa eu ver, se eu estou me inclinando para as coisas carnais, então, certo, eu preciso ver se o fruto do Espírito, se o Espírito está em minha vida, se eu estou andando nele, se eu nasci dele, certo? Para me explicar o porquê dessa inclinação para as coisas da carne, certo? E Salomão disse que o homem é aquilo que ele imagina a sua alma, Provérbios 23, 7. Se eu imagino a minha alma como sendo de Deus, então a minha alma vai desejar o que é de Deus, vai buscar o que é de Deus, pensar nas coisas que são do alto, conforme Paulo ensina, tá? Jesus disse que o homem fala aquilo que o seu coração está cheio, Lucas 6,45. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se é mental ou se a mente é carnal, comportamento também é carnal, que resulta em sua morte, certo? Se há semente ou se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, o que resulta em vida e paz. Que Deus em Cristo Jesus continue nos estimulando, certo? A vivermos esta produção de fruto do Espírito em nós, para que a partir desse fruto produzido em nós, tenhamos essa disposição, sabe, de obediência, de serviência e de comunhão, em viver no Espírito, entendendo que nós agora nascemos dele e não dá para viver uma outra vida se não for na pessoa do Espírito Santo, certo? Nos produzindo fruto capaz de nos tornar, certo, vencedores em Cristo Jesus sobre o mundo, sobre as obras da carne, sobre o diabo, sobre a nossa natureza pecaminosa. Que Deus em Cristo Jesus, no seu Espírito Santo e glorioso, continue sobre nós e nunca aparte de nós o seu Espírito. Deus abençoe, a paz do Senhor. Um abraço a todos que participaram até aqui, certo? O vídeo vai ficar tanto no Facebook como no nosso YouTube. Vai lá, compartilha o vídeo, deixa o teu like lá no YouTube, tá certo? E assim propaga a palavra de Deus em Cristo Jesus. Assim foi a nossa quinta lição, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Só é capaz de crucificar o nosso próprio eu pela produção do fruto do Espírito em nós. Não é por obras nossas, não é por dons espirituais operando em nós, não é por batismo do Espírito Santo, é pelo fruto do Espírito produzido em cada crente. Deus abençoe, a paz do Senhor.